Eu repito isso sem parar. Vamos lá, diga como você sempre diz. Fui eu quem disse a ele. Matheus Albuquerque, meu chefe do 19º andar. A gola de sua camisa Brooks Brothers encharcada de suor. Ele estava flácido, a mandíbula batendo como uma dobradiça mal lubrificada. As mãos tremiam tanto que ele derramou seu kombucha. Manga e açafrão, eu me lembro, porque cheirava a urina fermentada e pânico. Ele não disse, não dessa vez. Porque dessa vez eu tinha o e-mail aberto, e dentro dele, um pequeno arquivo de áudio com timestamp cristalino, sua voz zombando de mim. Nós não cometemos erros na mãe Rússia. Ah, aquela risada. Então talvez da próxima vez você não traga seu currículo encomendado pelo correio para uma sala de reuniões de verdade. Mas estou me adiantando. Vamos rebobinar alguns meses, para quando eu ainda acreditava no profissionalismo. Quando eu pensava que o anel de Harvard de Matheus Albuquerque significava inteligência, não direito. Quando eu ainda me importava. Tudo começou pequeno. Alfinetadas passivo-agressivas embrulhadas em piadas. A primeira vez, eu tinha acabado de terminar de apresentar nossa apresentação trimestral para um novo cliente de logística. Dinheiro grande. Eu ensaiei 10 vezes. Eu tinha tudo perfeitamente alinhado. Então Matheus entra no final, sorrindo para o CEO como se estivéssemos em um programa de comédia. Rodrigo aqui. Desculpe, Rodrigo. Ele é nosso especialista em assuntos estrangeiros. Se você gosta de vodka e referências à Revolução de Veludo, ele é o cara. O cliente forçou um sorriso estranho. Eu ri também. Mas algo dentro de mim não apenas rachou, mas se estilhaçou em 1.000.000 de pedaços. Na terceira semana, não eram mais piadas, mas um teatro do absurdo completo. Matheus de pé na frente do quadro em reuniões gerais, distorcendo frases, parodiando meu sotaque, então acenando na minha direção como se eu fosse a culminação de toda a pantomima. Rodrigo, talvez você possa explicar a tabela Z para os americanos? Todos os olhos na sala se voltaram para mim. Alguns riram, a maioria não. Meu estômago queimava como se eu tivesse bebido água sanitária, mas eu acenei. Expliquei a maldita tabela. E depois daquela reunião, comprei um segundo telefone. Não para traição, mas para sobrevivência. Porque Matheus não sabia que eu estava trabalhando desde a pós-graduação. Ele não sabia que eu podia instalar uma gravação de áudio escondida disfarçada de protetor de tela ocioso. Cada insulto, cada risada silenciosa, cada pequena paródia da Guerra Fria, eu estava absorvendo tudo como uma esponja. E os clientes começaram a notar. Um cara da Dinamarca me perguntou em particular, ele é sempre assim? Um vice-presidente de Atlanta me enviou um e-mail pedindo para entrar em contato diretamente, ignorando Matheus. Eu encaminhei o e-mail para Matheus, e ele respondeu, veja se não assusta. Entendeu? Putin off. Como um ditador. O pavio estava aceso. Eu só não tinha acendido o fósforo ainda. Mas a verdadeira explosão não aconteceu em uma reunião, mas em um happy hour. Uma balbúrdia bêbada e desinibida de colegas de trabalho. Whisky sours e revelações excessivas, porque naquela noite Matheus disse algo que ele não podia mais retirar, e eu me lembrei de cada palavra maldita. Estávamos naquele bar na cobertura no centro da cidade. Ligação corporativa, como eles chamavam. Mas como trauma internos feitos sob medida. Todos estavam moderadamente bêbados de coquetéis caros, tentando fingir que Matheus não era o tipo de cara que venderia a própria avó por influência no LinkedIn. Ele já tinha tomado 3 doses de uísque quando ficou especialmente barulhento. Ele era o tipo de bêbado que tem certeza de que todos amam suas histórias. De pé em algum gramado artificial perto dos estagiários, um copo em uma mão, um ego imenso na outra. E Rodrigo, ele disse, exagerando na pronúncia como se meu nome fosse um insulto. Ele é a prova viva de que nossa empresa se importa com a diversidade. Sim. Apenas não contratem mais nenhum cara chamado Chad. Os estagiários riram nervosamente. Eu não. Então ele se inclinou para eles, mas falando mais alto, como se eu não estivesse a 5 metros de distância. Sim, ele tem um sotaque tão forte que você mal consegue entendê-lo, mas os clientes engolem. Contratações exóticas, você sabe, nos dão uma imagem internacional, como se fossemos um pouco espiões. Ele fez algo parecido com mãos de jazz, agitando os pulsos. Mãos de jazz, sério. Aposto que ele aprendeu os meandros dos negócios vendendo caviar preto por baixo do pano na Bulgária. Ele nem é búlgaro.
E então meus dedos deslizaram para o bolso do meu paletó, encontraram o aplicativo, e um pequeno ponto vermelho acendeu. Porque eu simplesmente sabia, que ele não ia parar por aí. Você deveria ouvi-lo discutindo com o suporte técnico. Como se um vilão de bonde estivesse tentando pedir comida pelo DoorDash. Alguns se viraram. Uma mulher do RH, nada menos, parecia simplesmente horrorizada, mas não disse nada. E então ele disse isso. A frase que foi a gota d'água. Esse sotaque. Juro, se eu fechar meus olhos, ouço a KGB. Ele fez uma pausa e sorriu. Na verdade, é por isso que eu mantenho por perto. Assusta a concorrência. E se a seca aparecer algum dia, adivinhe quem será o primeiro a cair. Ele gargalhou. Sozinho. Eu saí silenciosamente. Desci a escada de incêndio, meus sapatos ecoando uma marcha fúnebre no concreto. Entrei no carro e coloquei a gravação em loop para ouvi-la durante todo o caminho para casa. Minha esposa me encontrou na porta. Não disse nada, apenas levantei o telefone. Ela ouviu. Em silêncio. Quando a gravação terminou, ela sussurrou, Kenmil. Sem piedade. Não dormi naquela noite. Descreve tudo nos mínimos detalhes, cada incidente, data, hora, contexto, fazendo referência cruzada a convites para reuniões, conversas no Slack, até mesmo suas postagens no LinkedIn. E então eu puxei o que Matheus nunca esperava, meu green card de mentiroso. Sabe, quando você imigra, aprende a documentar absolutamente tudo. Porque um formulário perdido pode apagar toda a sua vida. E Matheus acabará de me dar todas as armas de que eu precisava. Eu só precisava de um alvo. Na segunda-feira, às 8h03 da manhã, entrei no escritório de advocacia e fiz uma pergunta. Se alguém humilhar constantemente com base na nacionalidade na frente de clientes, qual é o tamanho da indenização hoje? Eles não riram. Pegaram um bloco de notas e disseram, conte-nos tudo. Não fui direto para a bomba atômica. Não é assim que se vence. Não se queima a casa em fúria. Deixe os cupins fazerem seu trabalho primeiro, e então convide o proprietário para um brunch lá dentro. E eu continuei aparecendo, sorrindo, em silêncio. Matheus achava que tinha se safado. Claro que ele achava. É assim que são os caras como ele. A infalibilidade de um filho rico e charme suficiente para desviar das balas do RH. Provavelmente, ele pensou que eu estava lisonjeado com sua atenção, que eu estava absorvendo cada insulto como uma boa e pequena esponja imigrante. Mas em cada reunião agora havia um segundo participante. Meu telefone barato continha 2 dúzias de gravações, cuidadosamente cortadas, marcadas por tom e público. Zombando durante uma conversa com o cliente, imitando meu sotaque durante uma revisão financeira. Uma piada de espião durante um treinamento de formação de equipes. Esse tipo de gravação faz com que os advogados corporativos fiquem com os pés frios em suas meias de poliéster. E então algo mudou. Não em mim. Em Fernanda. A contadora de nível médio. Doce, espirituosa, discreta até se tornar o oposto. Estávamos trabalhando juntos em uma apresentação quando ela se virou para mim e disse, silêncio no rádio. Estão falando de você pelas costas. Nem pisquei. E o que estão dizendo? Ela hesitou. Ele te chamou de nosso seguro. Disse, se algum cliente nos processar, podemos culpar o mal-entendido estrangeiro. Essas foram as palavras dele. Foi aí que o jogo começou. Veja, antes disso, era tudo pessoal, apenas orgulho, dignidade, mas agora se tornou tática. Ele estava planejando me jogar aos lobos se algo desse errado. Naquela mesma noite, liguei para meu advogado. Já tínhamos um dossiê pronto para os advogados. E agora estávamos adicionando algo mais ao nosso plano, algo muito mais alto. Parei de falar nas reuniões, deixando Matheus preencher o silêncio com sua. Ele estava ficando mais ousado, frequentemente me chamando de parceiro da camarilha bem na frente do CTO. Eu sorria por dentro. Ele até fez um crachá falso com minha foto e a legenda espião do mês. Eu ri silenciosamente, gravando isso também. E então aconteceu a conferência fora da empresa, enorme. Manda-chuvas da indústria, investidores, palestrantes importantes da costa, todos reunidos para apresentar nosso próximo lançamento. Matheus insistiu em fazer a abertura. Eu deixei. Ele surgiu no palco como um pavão sob a dideral, soltou uma piada sobre vodka e me apresentou como o programador favorito do Planalto. Houve risos, incluindo o meu, porque eu sabia o que viria a seguir.
Fui até o púlpito, peguei o microfone e não disse uma palavra. Peguei meu telefone, apertei o botão play. A voz de Mateus encheu o salão de baile. Se a SECA algum dia vier fazer uma auditoria, quem será o primeiro a ser jogado aos leões? Silêncio, depois mais silêncio. Ele está aqui só para mostrar, para assustar a concorrência. As pessoas ao redor olhavam com os olhos arregalados. Sua voz continuava soando, como se estivesse amarrada em um nó apertado. No final, você podia ouvir um alfinete caindo e a respiração ofegante e em pânico de Mateus em algum lugar na quinta fila. Olhei diretamente para o nosso CEO. Vocês ainda querem que ele nos represente? Saí do palco em silêncio absoluto. Os e-mails começaram a chegar em 1 hora. Um do RH, um dos advogados, um de Mateus. Assunto: podemos conversar? Não, Mateus, não podemos. Ele tentou me encurralar no estacionamento naquela noite, arrastando os pés atrás do meu carro como uma espécie de guaxinim obeso em mocassins. Rodrigo, espere, ele gritou, sua voz vacilando como se fossemos ex-amantes em uma novela. Essa gravação, você me fez parecer um vilão. Olhei diretamente em seus olhos, abri o porta-malas, joguei minha pasta com meu laptop lá dentro como se fosse um corpo ao qual eu não planejava voltar e disse: você fez isso sozinho. Eu só apertei o botão de gravação. Ele hesitou, estendendo a mão como se pudesse consertar tudo. Ah, vamos lá, eram só piadas. Você estava rindo junto. Lentamente, virei-me, encostei-me no carro e acendi um cigarro. O primeiro em anos. Tinha gosto de fogo e justiça. Engraçado como são as piadas, Mateus. Se apenas uma pessoa está rindo, não é uma piada. É um aviso. Ele não gostou disso. Na manhã seguinte, ele partiu para o controle total de danos. Sorriso forçado, aperto de mão fraco na sala de descanso. Até donuts ele trouxe, que, aliás, ninguém tocou. Ninguém quer açúcar de confeiteiro de um homem cuja carreira está sangrando. Deixei-o se contorcer. Enquanto isso, recebi uma ligação dos advogados. Não apenas do RH. Advogados. A sala cheirava a café frio e pânico. O conselheiro-geral colocou um papel sobre a mesa com um suspiro tão pesado que parecia uma confissão. Rodrigo, você tem motivos para um processo de ambiente de trabalho hostil, disse ele, sem sequer piscar. Francamente, isso pode chegar ao nível federal se você quiser, mas preferiríamos resolver isso internamente. Tradução: não nos processe e faremos com que ele desapareça. Bati no papel. Este é um acordo de confidencialidade. Ele assentiu. Termos não divulgados. Compensação financeira. Acordo de não divulgação de ambos os lados. E se eu me recusar a assinar? Ele hesitou. Então as coisas vão ficar feias. Muito feias. A empresa terá problemas com a imprensa. Recostei-me na cadeira e sorri. Então que fiquem feias. Porque, veja bem, eu ainda não tinha contado tudo a eles. Eu não mencionei o e-mail que Mateus acidentalmente me encaminhou no mês passado. Aquele que ele pretendia enviar a um amigo chamado Como Simular Inclusão Sem Contratar Aberrações. Aberrações. Adivinhe quem foi acidentalmente colocado em cópia? Adivinhe quem o marcou, salvou e imprimiu em triplicata. Coloquei-o sobre a mesa. O canto da boca do advogado se contraiu. Não exatamente um sorriso, não exatamente medo. Isso muda as coisas, murmurou ele. Você está certo, muda. Na hora do almoço, o calendário de Mateus havia sido misteriosamente limpo. Ele está de férias. Assuntos familiares, os estagiários sussurravam, mas ninguém acreditava. E eu? Recebi outro convite para uma reunião. Gabinete do CEO. Amanhã às 7h15. Sem assunto, sem pauta, apenas eu e o chefão. Ao clicar em aceitar, de repente percebi algo. Eu não era mais um forasteiro. Eu estava segurando o detonador e o pavio continuava a crepitar. O escritório do CEO cheirava mogno falso e colônia de $800. Ele nem sequer olhou para mim quando entrei, apenas apontou para uma cadeira à sua frente, como se eu tivesse sido chamado para uma confissão. Não me sentei. Ele finalmente levantou os olhos, olhos cansados. Aquele mesmo cansaço corporativo que apenas homens ricos com opções de ações têm quando percebem que cupins invadiram seu reino. Rodrigo, disse ele bruscamente. A situação escalou.
Mantive as mãos nos bolsos. Você não me diga. Achei que os donuts de domingo eram para mim. Ele suspirou como se tivesse acabado de errar uma tacada. O comportamento de Mateus foi inaceitável. Vamos concordar com isso. Vamos também concordar que isso não foi repentino. Eu respondi. Era uma funcionalidade, não um bug. Vocês todos apenas gostavam de como soava quando saía da boca dele. Ele desviou o olhar. Em seguida, estendeu a mão para uma gaveta e puxou uma pasta. Grossa, pesada, com uma etiqueta vermelha. Sua reclamação legal, sua gravação de áudio, os resultados do RH, o depoimento de Fernanda. 3 outros confirmaram seu comportamento em silêncio. Ele fez uma pausa, o silêncio carregado de tensão. Você destruiu a casa. Deixei que as palavras pesassem no ar, observei o suor umedecer sua camisa de fios impecáveis. Gostaríamos de resolver isso confidencialmente, continuou ele, a voz agora mais controlada. Estamos oferecendo um pacote de indenização, uma quantia de 6 dígitos, aceleração de direitos de ações, linguagem de partida neutra e um acordo de não divulgação mútuo. E Mateus, interrompi, o tom cortante. O CEO hesitou, um lampejo de resignação cruzando seu rosto. Com efeito imediato. Ergui uma sobrancelha, um sorriso frio brincando nos lábios. Projetado com benefícios ou com consequências? Ele socou a mesa, a madeira ressoando com sua frustração. O silêncio se instalou novamente, denso e opressivo. Inclinei-me para a frente, a voz baixa e carregada de veneno. Porque, se ele sair daqui com um paraquedas dourado, eu sairei com o resto das gravações. Aquelas palavras o atingiram como um choque. Seus olhos se arregalaram, a cor sumindo de seu rosto. Ainda assim, muito silenciosamente. Você está blefando. Com um gesto teatral, retirei um pendrive do bolso do meu casaco e o arremessei sobre a mesa. O impacto soou como um martelo, ecoando na sala. A linha do tempo completa, cada piada, cada reunião, até mesmo o happy hour. Também inclui o e-mail encaminhado e suas mensagens do Slack para Lucas em vendas. Alerta de Soiler, as garotas russas são quentes, mas os caras russos. Sempre um corte de cabelo estranho de uma memória da KGB. Houve silêncio. E então, quase em um sussurro, o CEO proferiu. O que você quer? Finalmente estávamos falando a língua que eu entendia. Eu quero que ele vá embora. Sem nenhuma indenização. Quero que você anuncie publicamente uma nova política de tolerância zero ao assédio. Quero que seu programa de DEI seja revisado por pessoas que realmente sofreram discriminação. E quero que a oferta de indenização seja dobrada. A mandíbula dele se tensionou. Você está nos chantageando. Não, respondi, recostando-me na cadeira com um sorriso. Vocês estão apenas comprando meu silêncio no atacado, antes que a Avenida Paulista o faça no varejo. 5 minutos depois, ele assinou os papéis. 10 minutos depois, o nome de Mateus foi apagado do Slack, do e-mail e da estrutura organizacional da empresa. Ao meio-dia, o prédio fervilhava com as mais diversas teorias. Às 2 da tarde, Fernanda deixou uma planta na minha mesa com um bilhete, bem feito. E à noite daquele mesmo dia, Mateus me enviou um e-mail. Sem desculpas, sem vergonha. Apenas 4 palavras, você arruinou minha vida. Eu não respondi. Apenas encaminhei a mensagem para os advogados e observei o pôr do sol com o bourbon em uma mão e a carreira dele na outra. Mateus não se calou. Claro que não. Pessoas como ele não desaparecem sem deixar rastro, elas continuam a apodrecer, envenenando tudo ao redor. Tramam por baixo dos panos, como um vilão do terceiro ato de um retorno desnecessário. 3 dias depois que a indenização caiu na minha conta, recebi uma ligação de um número desconhecido. Bloqueado. Não atendi, deixei a secretária eletrônica falar. A voz dele transbordava mel e desespero. Rodrigo, escuta. Você venceu. Ok, você conseguiu o que queria, mas eu tenho propostas. Ainda posso conseguir algo grande. Se. Ele fez uma pausa, como se quisesse que eu preenchesse aquele vazio. Eu não o fiz. A próxima mensagem veio 1 hora depois. Muito mais agressiva. Você acha que acabou? Eu cometi um erro. Você arrumou um inimigo. E acredite, a memória corporativa é curta, mas a minha não. Salvei ambas as mensagens, encaminhei para meu advogado com o assunto capítulo 2, a caminho.
Mas é aqui que a coisa fica interessante. Matheus realmente tentou se colocar, ou pensou que conseguiu, em uma empresa mediana em Salvador, adjacente à tecnologia, desesperada por algum vislumbre de liderança. Ele ainda teve a audácia de postar uma selfie presunçosa no LinkedIn, legendando: segundas chances para quem aprende. E eu aprendi. Aquele sorriso cínico me embrulhou o estômago. 3 horas depois, meu e-mail já estava na caixa de entrada do conselho da empresa. Não era vingança, era justiça, meu dever. Anexei cada prova com precisão cirúrgica, os momentos mais grotescos destacados em cores vibrantes, as gravações incriminatórias do pendrive pulsando com a verdade, o e-mail dele, tão hipócrita quanto o sorriso na foto, a declaração de Fernanda, cada palavra carregada de dor e humilhação, e, para finalizar, a transcrição das mensagens de voz. A cereja amarga no topo do seu sorvete de mentiras. A resposta não tardou. No dia seguinte, o ar de superioridade dele havia evaporado do LinkedIn. Seu nome, antes tão proeminente na página da equipe, agora era apenas um buraco vazio. O CEO respondeu ao meu e-mail pessoalmente, com a frieza de um bisturi. Agradecemos por trazer isso à nossa atenção. O processo de integração dele ainda não havia sido finalizado. Não daremos prosseguimento. Naquele momento, a ficha caiu para Matheus. Não era sobre um emprego perdido, era sobre o desmoronamento de um castelo de areia construído sobre a podridão. Cada vez que ele se aproximava de uma nova oportunidade, eu já estava lá, erguendo a bandeira vermelha, brandindo os cheques que ele não podia pagar. Mas a ironia suprema veio depois. Ele tentou me imitar. Atualizou sua biografia no LinkedIn para defensor de uma cultura corporativa inclusiva. Publicou um artigo insípido intitulado Por que a diversidade é uma força. Aquele hipócrita. Era como ver um lobo em pele de cordeiro, tentando desesperadamente se camuflar na ovelha que ele havia dilacerado. Aquele teatro grotesco só me dava mais combustível para garantir que sua máscara caísse em todos os palcos. Ele até mudou a foto do perfil para uma em que apertava a mão de um funcionário negro em um baile de caridade. Ironia do destino, esse cara costumava trabalhar no meu departamento. E a foto foi tirada em um evento de caridade da nossa equipe 6 meses atrás. Eu casualmente escrevi: Ei, Tiago, você deu permissão para o Matheus usar essa foto? Tiago respondeu: de jeito nenhum. Pensei que ele tinha sido demitido. Um sorriso satisfeito se espalhou pelo meu rosto. E ele tinha. Tiago perguntou: quer que eu deixe um comentário? Eu respondi: ainda não. Deixe rolar, porque eu ainda não tinha terminado. Não, Matheus não estava apenas zombando do meu sotaque. Ele estava tentando me ridicularizar na frente dos meus colegas. Ele pensava que eu seria o bode expiatório, o adereço, o fantoche. Mas agora ele mesmo estava parodiando meus princípios, vestindo-se como o cara que ele costumava humilhar. Ele estava imitando meu sotaque não para zombar, mas para emular, porque, em algum lugar no fundo, ele percebeu que eu me tornei o padrão e ele era apenas mais um palhaço tentando me alcançar. O golpe final foi o logotipo da TI e a taça de champanhe. Era uma noite de quinta-feira qualquer. Eu tinha acabado de participar de uma discussão sobre como lidar com preconceitos no local de trabalho, no centro da cidade. Um público pequeno, mas engajado, sem qualquer glamour. Após o evento, uma mulher de terno vermelho se aproximou de mim no bar. Com um aperto de mão vigoroso e uma fala clara, quase abrupta, que a denunciava como uma ex-aluna de uma escola de prestígio, ela se apresentou: sou da equipe de curadoria da Tex Midwest. Temos acompanhado sua história. O que você fez? Acreditamos que isso precisa ser ouvido em um palco maior. Pesquei, incrédulo. Quer dizer, Tex? Ela assentiu. 15 minutos, sem slides, apenas sua voz. Quase dei risada. Matthew disse uma vez que minha voz seria perfeita para um vilão de filmes de James Bond, e agora eles me queriam em um palco cujos ingressos esgotavam em 3 minutos. E eu aceitei. 3 semanas depois. Subo ao palco vestindo um terno preto. Meu coração batia como de uma criança imigrante saindo de um ônibus Greyhound pela primeira vez. As luzes se apagam. O microfone liga e eu começo. Eu costumava pensar que meu sotaque era um fardo, até perceber que era minha arma. Contei tudo, não com raiva, mas com precisão cirúrgica, as piadas, as gravações, as manobras legais. Mas, acima de tudo, falei sobre como é ser a pessoa mais inteligente da sala e ainda se sentir como ruído de fundo. Construir sistemas, fechar acordos, vencer esses snobs engravatados, apenas para acabar sendo a piada final de alguém?
De jeito nenhum. As pessoas estavam chorando, eu podia vê-la se levantando quando terminei. E Mateus? Ah, ele estava assistindo. Eu sei porque ele me mandou uma mensagem no LinkedIn na manhã seguinte. Desta vez, não havia ódio. Apenas vazio. Vi seu discurso. Você venceu. Nunca vou recuperar o que perdi. Fiquei olhando para a mensagem por um longo tempo. E então simplesmente cliquei em bloquear. Porque eu não estava mais fazendo isso por vingança. Não se tratava de fazer Mateus implorar. Tratava-se de transformar cada sorriso, cada zetas é como você fala, em algo afiado suficiente para cortar vidro. Aquele clipe do TED acumulou 1,2 milhão de visualizações em 2 semanas. Recebi convites para palestrar de 3 universidades, 2 empresas da Fortune 500 e um grupo de alunos do ensino médio que queriam estudar a arte da resposta afiada. Enquanto isso, Mateus ressurgiu na seção de comentários de um blog sobre startups de RH, tentando me desacreditar anonimamente. O administrador do site o marcou. O mesmo endereço IP de um domínio queimado associado ao nome dele. Ele se tornou um verdadeiro fantasma. Assombrando quadros de avisos, candidatando-se sob pseudonimos, desesperado por um segundo ato que nunca chegou, deixando apenas uma cicatriz na forma do meu nome. Mas aqui está o problema. Recebi um e-mail de um de seus ex-colegas de classe. Aparentemente, Mateus fazia a mesma coisa na faculdade, imitando estudantes de intercâmbio, chamando isso de prática de gerenciamento de força de trabalho estrangeira. Parece que ele finalmente encontrou alguém que estava mantendo registros. O e-mail terminava. Sim, ele fez. Dei a última risada em uma terça-feira, no meio do dia. Eu estava no meu apartamento, trabalhando remotamente, tomando um café velho em uma caneca lascada que dizia o desenvolvedor mais normal do mundo. Um presente engraçado de Fernanda que envelheceu como um bom vinho. Minha caixa de entrada apitou. Assunto: urgente sobre Mateus Albuquerque. Quase ignorei, mas a curiosidade é uma coisa diabólica. O e-mail era da mãe dele. Juro, da mãe dele. Nome completo, como nos documentos, rodapé do Gmail com cheiro do meu iPad. Ela escreveu: Caro Rodrigo, entendo que você e Mateus tiveram um desentendimento. Não vou justificar o comportamento dele, mas peço que você considere como suas ações afetaram seu estado mental. Ele está passando por um momento muito difícil. Ele não para de falar sobre você. Segundo ele, você o destruiu completamente. Eu estava de pé, relendo essa linha. Asterisco, ele não para de falar sobre você, asterisco. Não sobre sua carreira, não sobre suas ações. Sobre mim. Não respondi, mas não consegui tirar isso da cabeça o dia todo. O que ele tirou, o que tentou tirar e o que eu construí sobre suas cinzas. E na semana seguinte, ele ressurgiu, do nada, no TikTok. Algum programa de autoajuda de terceira categoria, e ele estava em frangalhos.